Ok. Então, nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez juntos. Nós sabemos que toda vez que nós estamos estudando, aprendendo juntos, que existe uma turma espiritual que nos acompanha, não só nos ajudando, né, nos fortalecendo, mas principalmente aprendendo junto conosco. Foram os capítulos anteriores. Então, nós te agradecemos, Mestre Jesus, por nós estarmos aqui acompanhados pelos mensageiros do bem nessa noite, mais uma vez. E assim nós vamos pedindo a Karina que faça a prece inicial para nós. Então, fechando os nossos olhos, respirando fundo. Agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos. Agradecendo a nossa oportunidade de vida, que é essa oportunidade de renovação, de aprendizado. Essa oportunidade maravilhosa que Deus nos concede. Pedir a presença do nosso Mestre Jesus esteja conosco essa noite. Envie os seus anjos, os seus mentores, os espíritos celestiais, para que nos dê conforto e sabedoria para retirar o máximo possível desse estudo de hoje e aplicar no nosso dia a dia. Obrigada, Deus, e assim iniciamos o estudo de hoje. Sim. Então, no capítulo 39, a gente estava vendo que os espíritos que estavam na casa da Dona Isabel trabalharam a noite inteira, muitos deles, né? E foi um trabalho muito intenso, de muita ajuda. Então, para a gente lembrar, né? Então, começou esse trabalho intenso na hora do Evangelho e continuou, chegou gente para ser atendida. Então, o trabalho foi muito além da casa deles. E aí agora está amanhecendo, né? E aí a gente vê que eles resolvem, então, ir até um campo para descansar, para recarregar a energia. Então, duas coisas que vieram para mim na hora que eu estava preparando. Uma é que no lar a gente consegue revigorar o que a gente está, o que a gente perdeu do lado de fora, né? Isso é a importância da gente ter o nosso lar como aquele oásis, onde a gente pode se refazer todos os dias. Para os espíritos isso funciona como a mesma coisa, inclusive como alimento para eles, né? Onde eles podem absorver os fluidos, né? Dentro do tipo de alimentação que eles consomem, sem ter nenhum tipo de contaminação mental. Mas apesar desse lar ser um lar de amor, porque a doação foi muito intensa, não é suficiente para conseguir refazer todas as energias. Então, o que eles vão fazer? Eles vão viajar até um lugar onde haja vegetação para recarregar, né, as baterias. Outra coisa interessante que a gente vê é a importância da gente ter a disciplina da prece antes de dormir. André Luiz aí aprende que 2/3 dos trabalhos espirituais acontecem durante a noite, né? Então, é importante a gente lembrar que durante a noite é quando a gente pode receber as inspirações que a gente precisa, ajuda, o estímulo que muitas vezes a gente está procurando, para que a gente consiga vencer as lutas do dia a dia. E enquanto aqui, né, para nós encarnados, o dia durante o dia, quando o sol está do lado de fora, é a hora que a gente trabalha, no plano espiritual é o contrário, né? Outra coisa que é interessante é o André perceber que com esse pouco trabalho que ele teve, além, né, das alterações que foram feitas no campo de percepção antes dele voltar à Terra a trabalho, ele percebe que ele está conseguindo volitar, né, voar muito mais fácil, que ele não se deixa atingir tanto pelas vibrações de ordem inferior. E também ele está enxergando muito mais coisa. E
esse capítulo, como a Karina comentou, fala exatamente disso, né? Dessa percepção apurada que ele tem. Ele vai ajudar a gente a perceber. E aí, né? Não só quais são as nossas testemunhas invisíveis, mas também a matéria mental que nos está envolvendo, né? E quando a gente pensa nessa visão dilatada, de novo, muitas pessoas gostariam de ter vidência apurada e a gente lembrar que a hora que a gente tem vidência, a gente vê coisa boa e vê coisa ruim, né? E aqui na Terra, pela descrição dele, aparece muito mais coisa complicada do que coisa boa pelo próprio estágio evolutivo que o planeta ainda se encontra, né? E aí eles comentam, né, que o pensamento, né, ele fala de nuvens, de matéria mental, nuvens escuras. Interessante a gente perceber, né, que a gente realmente pensando, a gente cria, né? E essa qualidade de pensamento que a gente tem vai afetar não só a nós mesmos, mas a todos que nos rodeiam, que nos envolvem. A importância, então, do orar e vigiar. A gente vê que no campo da paz, a vibração, a qualidade do pensamento dos encarnados aqui da Terra já alteravam a situação na esfera espiritual. Então, imagina aqui, né, que a gente está muito mais próximo e está menos protegido, porque a gente está encarnado, está muito mais próximo dessa matéria mais pesada, né? Então, quando Jesus falou do orar e vigiar, era para a gente conseguir se proteger dessas doenças espirituais, das formas de pensamentos que a gente mesmo cria, né? E aí ele lembra que as doenças começam na mente, antes de se aflorarem no corpo. Então, muitas vezes a gente fica pensando, né, por que eu tenho isso, por que é aquilo. Então, foi o nosso comportamento, o nosso pensamento, as nossas emoções que lesaram o nosso perispírito de alguma forma, né? Seja nessa vida ou em outra vida. Mas nós somos os causadores da nossa própria dor. E a outra coisa é, à medida que a gente vai elevando o nosso pensamento, que é o que acontece com o André Luiz. Ele consegue se isolar da matéria mental inferior. Então, se a gente se deixa atingir pelas agulhadas do dia a dia, como fala no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque o dia da gente é como se tivesse um monte de agulhadinha, né? E na hora que a agulhada em si não incomoda tanto, mas aquela sequência de agulhadas muitas vezes dá um cansaço. E a gente lembrar, né, do orar e vigiar, de não deixar a peteca cair. Por quê? Porque a única forma da gente se proteger é de dentro para fora, como a Karina comentou no WhatsApp hoje, né? Se eu quiser ter uma vida melhor, eu vou ter que passar por essa dieta mental, emocional, né? Aí ele comenta um pouco, né, da cura, da importância da mente. E a gente já viu isso quantas vezes, né, a velha história do corpo são, mente sã, corpo são, né? E aí ele fala aqui, o homem inferior tem vida própria como um núcleo de corpúsculos microscópicos que se originam as enfermidades corporais. É interessante ele perceber, ele comentar que existem bactérias espirituais, né? Que fazem parte dessa doença psicossomática que a gente muitas vezes conhece, que é a medicina não consegue muitas vezes encontrar, por exemplo, como é que você trata a tristeza, né? Antes de virar uma depressão. Ou como é que você trata a raiva, né? Não adianta só você colocar o paliativo que vai conter o efeito, se você não curar a causa. Mas onde é que está a causa? A causa está dentro de nós, está dentro do nosso terreno mental, dentro do nosso coração, a qualidade da nossa vida, dos nossos pensamentos, né? E aí
ele comenta, por causa do comportamento das pessoas, elas adoecem, não só o corpo. Então, por exemplo, como a gente conhece, é pressão alta, é diabetes, é infarto, doenças que acabam acontecendo pela má conduta ou irresponsabilidade que a gente deve ter, que a gente deveria ter em relação à comida, à alimentação, mas também em relação a sentimento, gastrite. São coisas que a gente já sabe. Por exemplo, se a gente está nervoso, o coração bate mais rápido, né? Ou muitas pessoas que passam por sustos, por decepções, acabam tendo um infarto. Ou quando a gente está nervoso, que começa a dar aquela sensação de queimação no estômago. Então, é a gente mesmo que está se machucando, né? Pela nossa própria invigilância. E aí a gente tanto se machuca, né? E aí cobre, nos rodeia com essa matéria mental negativa que a gente acaba adoecendo a alma também, né? E aí carregando isso através de encarnações. Ou melhor, eu falei uma coisa errada aqui. O que eu quis dizer é, primeiro a gente adoece a alma e depois atinge o corpo. Então, quando a dor aparece no corpo, é porque já existiu uma quantidade substancial de pensamentos, sentimentos que lesaram o nosso perispírito, né? Que é basicamente o molde do nosso corpo, né? E o perispírito, por ser um elemento altamente elástico, né, ele vai absorver tudo aquilo que o espírito está sentindo, né, ou que está vivendo, né. Aí outra coisa que é importante a gente pensar é que ele comenta, né, da vegetação, das plantas, da cura, não só essa cura, né, do pensamento, como a gente está falando, mas aproveitar a natureza, o que tem para dar. E a gente vê isso desde a época dos egípcios, né? Seja através de banhos, tipo banho de rosa, como é famoso, como também a absorção de alimentos, né? Por exemplo, o gengibre sendo conhecido há muito tempo. Hoje a gente tem florais de Bach, por exemplo, né? Ou homeopatia, que são tratamentos que tratam não só o corpo, mas essa parte psicossomática também. Quantas vezes a gente já escutou que na Amazônia tem, nas plantas ainda desconhecidas da Amazônia, tem provavelmente cura de várias das doenças que a gente conhece hoje, tais como câncer, né? E ele também, o também comenta da importância do sol, que é outra coisa que os antigos também já sabiam disso, né? Que é, né, tomar o banho de sol para melhorar o humor. A gente sabe que nos países onde os dias são mais curtos e são mais escuros, que existe uma tendência maior para a tristeza, para a depressão. Então, a gente não consegue explicar direito, né, entender hoje o poder do sol, mas a gente consegue facilmente compreender os efeitos que tem, né, em termos de mudar, ajudar a gente a mudar a qualidade mental. E aí ele explica, pois é, se não fosse os potenciais curativos das vegetações, assim como também os raios do sol, talvez a humanidade não conseguisse existir. Então, para a gente refletir também, né? Por isso que quando as pessoas estão doentes ou estão em depressão, os médicos recomendam, né, uma alimentação saudável, aproveitando a variedade das cores, dos legumes, das frutas, em vez de comer coisas processadas. E a importância do caminhar, né? Especialmente caminhar de manhãzinha, quando o sol ainda não está muito forte, que não faz mal para a pele. Né? Então, a gente saber procurar as coisas diferentes que estão ao nosso redor, na nossa
autocura. Porque se a gente não procurar essa autocura, os remédios só vão, muitas vezes, trabalhar no efeito, não na causa. Porque a gente não se modificou, a dor vai voltar, né? É só questão de tempo. Era isso que eu tinha para comentar com vocês hoje. Alguém quer comentar alguma coisa em relação a esse capítulo? Eu vou comentar, porque você vai fazer eu comentar de qualquer forma, né? Então é melhor começar. Então, tá. Não, achei dois pontos que eu achei bem interessantes desse capítulo. Que novamente a gente vê como aqui nós somos a cópia do plano espiritual, né? A gente mesmo, às vezes, quando precisa relaxar, precisa descansar, precisa daquele descanso, a gente quer se conectar com a natureza, né? A gente precisa, às vezes, de um lugar calmo, onde tem uma árvore, onde tem uma grama, colocar o pé na grama, e isso renova realmente nossas energias. Então, novamente, a gente vê que é aquela cópia mesmo do plano espiritual, ou às vezes até no trabalho mesmo, que pelo menos eu fico dentro do office o dia inteiro, e às vezes eu saio para dar aquele passeiozinho lá fora, e só de tomar aquele sol um pouquinho, parece que já volta outra Karina, não foi a mesma Karina que saiu, renovou as energias, né? E achei interessante isso. E um outro ponto, que eu também prestei bastante atenção desde a semana passada, quando eu comecei a estudar o capítulo 40, é novamente a força do pensamento, né? O livro dos Mensageiros inteiro, parece que em todos os capítulos a gente volta sempre para a força do pensamento. E eu até mandei um áudio essa semana passada, não lembro que dia, que não sei se é muito assim que na minha iniciação do espiritismo, né? Mas entendi mais ou menos assim que tudo aquilo, o nosso pensamento, vai formando como se fosse uma nuvem assim em volta da gente. E por isso que, por força do magnetismo, a atração, a gente começa a atrair, né? E aí, eles estão falando realmente dessas nuvens, que na verdade seria nuvens, eu imagino, dos pensamentos negativos, das coisas ruins que formam esses pontos mais escuros. E aí, novamente, está mostrando, né, o que a gente consegue fazer através do pensamento, tanto quanto positivo, quanto negativo, até mesmo quando o Aniceto termina falando, né, dos dois lados. E era isso que acho que chamou atenção, assim, né? Realmente nós somos uma cópia do plano espiritual e, novamente, a força do pensamento. Isso que você falou é muito importante a gente lembrar, né? Como se a gente fosse um aparelhinho, né? De telefone que tem Wi-Fi, tem uma anteninha de rádio dentro. E aí, a hora que eu sintonizo com aquela rede de Wi-Fi, eu estou sintonizando com todos aqueles outros indivíduos que estão na mesma rede do que eu, né? Que é mais ou menos o que você falou. E aí, eu vou receber a interferência, né? Daquelas outras pessoas. Então, da mesma forma que se eu estou pensando mal, eu vou ter essas nuvenzinhas, né? Sombrias sobre a minha mente. Se eu estou pensando bem, eu vou estar com outro tipo de vibração. E é por isso que tem pessoas que a gente sente, nossa, aquela pessoa está sempre de bem, está sempre sorrindo, é tão bom ficar perto dela. Por quê? Porque existe por trás daquela pessoa um ato consciente de sintonizar com uma rede de Wi-Fi do bem, né? Aqui na Terra ainda a gente sofre as interferências, como o André Luiz aprendeu aí, né? Então, aí mais uma razão para a gente levar a sério a qualidade de pensamento que a gente estiver trazendo para dentro da nossa casa. Por quê? Porque senão a gente adoece, né? A gente adoece e adoece as pessoas que estão ao nosso redor. O mesmo tipo de sofrimento, de prova, para duas pessoas podem ter resultados completamente diferentes. Então, o problema não é o problema. O problema é como eu trato o problema, né? A partir do momento em que eu mudar
a forma como eu vejo as coisas, a forma como eu trato o problema, o resultado vai ser diferente. Quem mais quer comentar? Uma questão bem interessante também que a gente pode associar é a questão da nuvem de bactérias produzidas pelo corpo, né? Então eu estava pensando a respeito da higiene física. Tomar banho, vestir roupa limpa, manter a casa limpa e organizada, né? Porque isso vai refletir no nosso campo mental. Onde a gente for, nós vamos estar carregando aquilo que a gente vive, aquilo que a gente experimenta. E ele fala, né, que a gente só vai produzir bem na nossa encarnação quando a gente se interessa pelo nosso autoconhecimento, pela elevação dos pensamentos, por aquilo que a gente faz dentro de nós. Porque Jesus já dizia, né, que a nossa boca fala o que está cheio o coração. Então a gente não vai, mesmo que a gente possa ter uma imagem diferente por fora, nós vamos sempre ser originais quando a gente fala, quando a gente age, quando a gente interage com as pessoas, né? E a proposta também deles é que a gente tenha uma condição espiritual de confiança, de otimismo, de bom ânimo, para que a gente possa, né, ser feliz na nossa encarnação, para que a gente possa atingir o objetivo a que viemos. Então, só lembrar isso, né, que a gente possa dar essa atenção para a nossa higiene, tanto física quanto mental, para dar uma ajudar a outra, né, os dois lados da moeda. Eu acho interessante. Uhum. É sim. Uma coisa que eu estava pensando aqui, que você falou, que me chamou a atenção, né? Da mesma forma que se a gente não toma banho, a gente fica com um cheiro ruim, né? Imagina se a gente só pensa coisas ruins, né? Então, se é a diferença de eu ter tomado um banhozinho, usado um sabonete gostoso, passado uma lavandinha e eu ter ficado uma semana sem tomar banho, né? Então, a qualidade do meu pensamento vai refletir no que eu estou exalando, né? Como você falou. E a importância de cuidar do corpo e cuidar do espírito, como você falou, né? A nossa saúde física, por quê? Porque o corpo é um empréstimo maior que Deus deu pra gente. Não é pra gente poder ter a nossa vida, pra gente poder reencarnar, né? Mas nós somos responsáveis de como a gente cuida do nosso corpo. Por isso a importância, né, da gente cuidar da nossa saúde, né? Não só da saúde mental, mas da saúde física. Também, como você comentou. Obrigada, Cláudia. Portanto. A gente lembrar, tem um livro de André Luiz, eu não sei se é no Evolução em Dois Mundos ou no Mecanismos da Mediunidade, que compara a mente a um receptor contínuo e a um gerador contínuo. Então, a gente fica imaginando, não, eu só pensei isso, não é importante. Não, você pensou, você criou, né? Então, se eu estou pensando coisa ruim, e a gente sabe que a gente tem milhares de pensamentos por segundo, né? A gente vai estar, de alguma forma, se imantando com aquela qualidade de pensamento o tempo inteiro. Então, se vem um pensamento repetitivo na nossa mente, a gente presta atenção o porquê, né? O que está acontecendo. Aí também, indo para o outro lado, a importância da gente fazer a meditação, respiração. Tem uma meditação do Deepak Chopra que faz a gente silenciar, né? E aí prestar a primeira atenção, voltar a atenção da gente para a respiração, a velocidade